Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. Foi publicado em 1847 e é um livro bastante impressionante, assim, foi o único romance que ela publicou. Ela morreu jovem, 30 anos apenas, e tinha duas irmãs que eram escritoras também. Ela morava no interior da Inglaterra e vivia bastante isolada lá na casa, saía muito pouco de casa, e, e ela ambientou essa história mais ou menos onde ela morava, né, na região do interior da Inglaterra, numa zona rural, e escreveu uma história bastante marcante. E a história começa de uma forma curiosa, porque ela não começa já falando dos principais personagens. Ela começa com o Sr. Lockwood, que é ele vem de Londres e ele quer passar um tempo isolado no campo, e ele aluga uma casa então no campo, no interior da Inglaterra, né? Isso, e a história se passa no começo do século XIX. Mas antes ele resolve visitar o proprietário da casa, que está alugando a casa para ele. E esse proprietário mora em outra casa ali na região, uma casa que é conhecida como Wuthering Heights, que é o nome do livro em inglês, né? O livro foi traduzido como Morro dos Ventos Vivantes. Algumas edições, inclusive, traduzem esse nome Wuthering Heights, né, que é o nome da casa, com o Morro dos Ventos Vivantes também, para chamar a casa assim, mas a edição que eu li, que é da editora Zaha, não traduziu o nome da casa, né? Eu acho que fica mais interessante, né? Mas enfim, ele vai visitar e ele observa coisas estranhas acontecendo nessa casa, porque o dono da casa, né, que é o proprietário da casa que ele está alugando também, se chama Radcliffe. Ele é bastante rabugento, ele tem uns 40 anos. E aí tem uma menina bem mais jovem lá, que tem uns 20, que é bastante antipática. E o Sr. Lockwood pensa que é a esposa do Radcliffe. E quando ele pergunta isso, os dois reagem assim com muita violência. Não, não, claro que não. E ele descobre que ela é filha do... Ela é esposa do filho do Radcliffe. E tem outro rapaz lá, o Harrington. Ele achava que esse Harrington era filho do Radcliffe, que era bastante lógico pela diferença de idade, e era casado então com essa menina que estava lá, que se chama Catherine. Mas ele pergunta, mas também não. Eles também reagem com violência quando ele pergunta isso, então ele fica curioso para saber por que as relações entre as pessoas dessa casa são tão estranhas. Inclusive também tem um empregado lá, o Joseph, também, que tem um comportamento bem esquisito. E aí ele vai para casa que ele alugou, e aí lá trabalhava uma governanta chamada Nellie Jean, e ela conhece o Radcliffe desde criança. Ela conhecia então a história dessa família, e ela vai começar a contar efetivamente a história. Aí que vai começar realmente a história do livro, que vai tratar do Radcliffe, que era um filho adotivo que chegou nessa família. O dono lá dessa propriedade, o Wuthering Heights, ele um dia chegou em casa com esse menino que tinha características meio diferentes, assim. Ele tinha uma pele mais escura, e esse senhor, que era dono de Wuthering Heights, ele tinha já dois filhos, um filho e uma filha, a Catherine Radcliffe, a Catherine Earnshaw e o Hindley Earnshaw. E o Radcliffe acaba se apaixonando pela Catherine, né? No começo uma amizade, o que é bastante estranho, né? Porque eles são criados como irmãos. Mas, enfim. E o Hindley, por como o pai dele gostava mais do Radcliffe do que dele, ele acaba desenvolvendo uma grande antipatia e maltrata, de fato, o Radcliffe. E aí o Radcliffe vai desenvolver uma vingança em relação a ele. E esse é um dos principais temas do livro, e também essa obsessão dele pela Catherine, né, que é a irmã, que são duas Catherine, né? Catherine, essa que é irmã do Radcliffe, e essa que é a
a filha do... casada com o filho do Radcliffe. Então, mas assim, tem muitas essas... Tem personagens que têm o mesmo nome, também tem esses cruzamentos de sobrenome, então às vezes é confuso, mas ao longo da história isso é facilmente... dá pra entender facilmente. Mas é um livro muito interessante, é uma história muito envolvente, porque são personagens muito imperfeitos e tem um ambiente também muito, uma descrição do ambiente muito boa. Essa coisa dos ventos vivantes, essa coisa da natureza, tem tempestades e o próprio Lockwood no começo do livro ele quase ele é obrigado a ficar mais um tempo em Wuthering Heights porque começa a ter uma nevasca, ele não consegue voltar sozinho para casa dele e ele é super mal recebido. Também acontece uma coisa bem estranha lá na casa, que eu não vou falar o que foi, mas é muito interessante. Inclusive eu escutei aquela música da Kate Bush, né, que eu já tinha ouvido falar que ela tinha música sobre isso, sobre esse livro, e é muito bonita, e acho que reflete também muito bem esse clima aqui do livro. São poucos livros que tem assim uma música para se entrar no clima efetivamente da história, mas essa consegue transmitir bem as sensações do livro. Curiosamente, inclusive, a Kate Bush é casada no mesmo dia da... Casada. Ela nasceu no mesmo dia que a Emily Brontë. E eu vou ler aqui uma passagem só. Eu acho que esse livro aqui é muito... Não é bom falar muita coisa, porque senão vai acabar sendo spoiler. E eu acho que esse livro é legal você se surpreender com os acontecimentos aqui. É um livro que prende muito, assim. Eu li, assim, em uma semana, mais ou menos. Eu costumo demorar mais, mas esse aqui não deu pra esperar, não. Tem essa passagem interessante. É bem na primeira página do livro. O Lockwood vai falar com Radcliffe. Seu Lockwood, seu novo inquilino, ele se apresentando. Tenho a honra de fazer esta visita logo após minha chegada para lhe dizer que espero não lhe ter causado nenhum inconveniente com minha insistência em solicitar a ocupação de Thrush Cross Grange, que é o nome da propriedade que o Lockwood alugou, né? Ouvi dizer ontem que o senhor pensava em... Ele é interrompido pelo Radcliffe. Thrush Cross Grange é minha propriedade, meu senhor, me interrompeu ele secamente. Não permitiria que alguém me causasse qualquer inconveniente, se pudesse impedi-lo. Entre. Então dá pra ter uma ideia da personalidade do Radcliffe. Ele é um personagem muito... No começo você sente um pouco de pena dele, como ele é maltratado, mas ao longo da história ele... Tanto que ele é chamado até de demônio por alguns personagens, ele é bastante cruel e vingativo, de fato. Agora eu vou fazer comentários com spoiler, então pra quem se importa com spoiler, eu me despeço, né? Peço que dê um like, se inscreva no canal. E até a próxima resenha, sempre domingo, 11 horas. Eu vou ler aqui, agora com spoiler, algumas passagens que eu achei interessantes. Primeiro é uma briga que tá tendo entre o Edgar Linton e o Radcliffe, que aí a Catherine tá no meio disso. Ela falando pro Edgar Linton. Como você é justo, disse em resposta à expressão de raiva e surpresa do marido. Se não tem coragem de atacá-lo, peça desculpas ou deixe que ele bata em você. Isso vai ensiná-lo a não fingir mais coragem do que possui. Não, eu engulo a chave, mas você não há de apanhá-la. Estou sendo muito bem recompensado por minha gentileza para com os dois. Depois de tolerar constantemente a natureza fraca de um e a natureza ruim do outro, quero agradecer essas duas amostras de cega ingratidão, absurdamente estúpida. Edgar, eu estava defendendo a você e aos seus, mas tomara que Radcliffe lhe dê uma surra por ousar pensar mal de mim. E que mostra toda a loucura da Catherine autorizando o Radcliffe a bater no marido dela. Que é uma cena que o Radcliffe invade lá a casa do Edgar Linton e ele chega lá com alguns funcionários lá da propriedade para bater nele, né? Estavam armados. E aí a Catherine acha isso covarde e pega a chave, tranca a porta, né? E joga fora a chave. Aí os funcionários não conseguem entrar lá na sala onde estão eles. E o Radcliffe
mais forte fisicamente do que o Linton, então ele fica com medo, assim, ele fica todo encolhido. Deixa eu ler aqui mais uma passagem interessante. Aqui o Edgar Linton falando. Tenho rezado com frequência, disse ele, como que para si mesmo, para que chegue logo o que vem se aproximando, e agora começo a ter dúvidas e temores. Pensava que a memória da hora em que desci aquele vale na ocasião do meu casamento seria menos doce do que a expectativa de que em breve, dentro de alguns meses ou mesmo algumas semanas, seria levado vale acima e depositado em meu solitário recôncavo. Ellen, tenho sido muito feliz com minha pequena Cat. Nas noites de inverno e nos dias de verão, ela sempre foi uma esperança viva ao meu lado. Mas tenho sido igualmente feliz meditando sozinho por entre aquelas sepulturas, junto àquela velha igreja, deitado nas longas noites de junho, no montinho verde do túmulo da mãe dela e desejando, ansiando pelo momento em que vou poder me deitar ali debaixo. É muito essa característica gótica do livro, né? Uma coisa muito... essa relação com os mortos e ansiar pela morte e tanto que os três acabam morrendo assim de uma forma trágica, né? O Edgar Linton até que não, né? Foi uma doença, né? Meio velho pros padrões da época, mas a Catherine e o Radcliffe praticamente se mata, ele para de comer. E a Catherine também, ela acaba se expondo a uma nevasca, querendo praticamente morrer. Essa proximidade dos personagens com a morte. E deixa eu ler aqui mais uma passagem. Vou ler aqui outra passagem agora sobre o Radcliffe falando. É um desfecho infeliz, não é? Observou, após refletir por algum tempo sobre a cena que acabava de testemunhar, que era uma aproximação entre o Harrington e a Catherine Radcliffe, né, no finalzinho do livro. Uma conclusão absurda para os meus violentos esforços. Movo o céu e a terra para demolir as duas casas, treino para ser capaz de trabalhar como Hércules, e quando está tudo pronto e nas minhas mãos, descubro que a vontade de tirar uma telha que seja de cada telhado se foi. Meus velhos inimigos não me derrotaram. Agora seria o momento exato de me vingar nos seus descendentes. Eu poderia fazer isso, e ninguém iria me deter. Mas de que adianta? Não tenho mais vontade de desferir o golpe. Não quero ter o trabalho de levantar a mão. Parece até que me empenhei este tempo todo só para exibir um belo traço de magnanimidade. Longe disso. Perdi a capacidade de me alegrar com a destruição deles, e sou preguiçoso demais para destruir por destruir. Inclusive, eu li recentemente São Bernardo, do Graciliano Ramos, e vi algumas semelhanças com a figura de Radcliffe, do Paulo Nobre, né, protagonista de São Bernardo, porque os dois vêm de uma condição baixa e conseguem conquistar muitas terras, né, conseguem ascender socialmente, por motivações diferentes, né, o Radcliffe tinha essa questão da vingança, mas os dois terminam a vida frustrados, os dois eram cruéis, assim, com as pessoas próximas e eu achei curiosa essa semelhança. Inclusive a mulher dos dois morre de forma trágica, né? Mas enfim, eu achei um pouco inverossímil aquela gravidez da Catherine Linton, porque ninguém comenta nada que ela tá grávida, parece que ninguém sabia que ela tava grávida. E aí no dia que ela tem toda aquela cena lá com o Radcliffe, ela acaba dando à luz a sua filha, então eu achei aquilo ali um pouco forçado. Mas, sim, fora isso, eu gostei muito do livro. Realmente é uma história muito surpreendente e interessante. Recomendo demais a leitura. Até a próxima, pessoal.